Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 19 de julho de 2019, mas vou postar esse vídeo amanhã, dia 20, tá certo? Mas estou gravando hoje, que amanhã não vou ter como gravar, vou para médicos, tá certo? Para o médico. E, bom, vamos aqui dar continuidade, tá? Eu vou botar aqui. O negócio é o seguinte, como a gente começou a ver sobre aquela postagem que o Leandro Quadros da igreja da igreja adventista, ele falou, tá certo? Deixa eu subir aqui só um pouquinho. Opa. Assim, tá perfeito. Aí eu falei que eu ia gravar, né? E vamos primeiro botar aqui na Sônia, ela falando sobre o dízimo, vejam. Venha buscar um livramento financeiro. Pois é, as duas contas ainda não saíram. Se está com você, faça um favor, busque a Bispa Amanda e cubra a casa do Senhor. Se você não entregou a oferta que você tinha que entregar, é o seguinte: trazei o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Na hora da oferta especial você coloque, porque é só assim que você vai repreender o devorador. Está em todas as Bíblias, não está só na minha. Abre aí na tua, vê se está em Malaquias. Está na Torá também. Vocês vejam a cara de pau dela, olha a cara dela, gente, ela é muito cara de pau. Tem todas as Bíblias, mas só que isso era para os sacerdotes, como a gente viu, né, no vídeo anterior, esse livro de Malaquias foi escrito para os sacerdotes que estavam roubando. E primeiro os sacerdotes começaram a roubar e logo em seguida a nação de Israel também começou a roubar, né? Então vocês vejam bem. E aí aqui, vamos dar continuidade aqui, nessa aqui, ó. A gente parou aqui, né? Tá certo? Que ele tá falando dos ladrões, que Yahushua ele deu o dízimo, tá certo? Esses dois aqui, ó. Que é na mira da mentira. Que eles realmente miram a verdade, ó. Que é o negócio aqui de arma, ó. É para mirar a verdade mesmo. Eles miram a verdade com a mentira. Então vamos dar aqui continuidade, né? Pra gente ver o que é o dízimo, se o dízimo é para ser dado. Porque a gente viu que Yahushua ele não deu o dízimo, tá? Então vamos lá. 3. E Yahushua também demonstrou não ser contra o uso do dinheiro no ato de dizimar no seguinte texto. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Yahuwah exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Yahushua percebeu a malícia deles e respondeu: Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: De quem são o nome, a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Yahushua disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Yahu o que é de Yahu. E eles ficaram admirados com Yahushua. Então vamos lá. Marcos 12, do 14 a 17. Vamos ver aqui como é que está escrito. Marcos 12, do 14 a 17. Tá? Marcos 12, do 14 ao 17. Eles chegaram e disseram, mas quem? Vamos ver aqui, quem, amados? Vamos botar aqui no 12. Vou botar aqui no 11. 11 a 17. Vou botar no 11 para ver. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Yahushua, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Yahushua em paz e foram embora. Depois, veja, amados, por que eles botam, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês,
por que eu falo para vocês não lerem epígrafes, tá? Por que não é para ler epígrafes que eu tô explicando a vocês? Porque olha só, os líderes religiosos sabiam que a parábola, os líderes judeus, que são os líderes religiosos, tá? Sabiam que a parábola, porque era tudo líderes, tá certo? Líderes religiosos era quem combatia com Yahushua, quem chegava ali, ficava ali perturbando Yahushua, julgando, falando da lei para Yahushua, eram os líderes religiosos. Aí olha aqui, ó, os líderes judeus, que são os líderes religiosos, sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Yahushua, mas tinha medo do povo, por isso deixaram Yahushua em paz e foram embora. Depois mandaram alguns fariseus e alguns membros dos partidos de Herodes fossem falar com Yahushua a fim de conseguir alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram, olha só, veja bem, quem que mandou? Alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes, olha só, fariseus que eram religiosos, fariseus eram da religião, e alguns membros do partido de Herodes, política, religião e política sempre juntas. É porque é tudo a mesma coisa. Aí veja bem, quem é que foi falar? Foram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, foram falar com Yahushua, perguntar a Yahushua, mas foram mandar a mando de quem? Quem mandou? Líderes judaicos, ou seja, líderes religiosos. Então vocês vejam bem. Eles chegaram e disseram, mestre, sabemos que o Senhor é honesto, não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Yahushua exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Yahushua percebeu a malícia deles e respondeu, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda para eu ver. Veja, ele não está falando de dízimo. Aqui está falando de imposto, pagar imposto. Pagar imposto para o imperador. É o que a gente faz hoje, a gente paga imposto. A gente paga IPTU. Não está falando em dízimo. A gente tem que pagar IPTU, IPVA, ICMS, né? E vários outros impostos que eles cobram da gente. Então, ele está falando de imposto, veja, ele não está falando de dízimo. Olha, é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Veja, é contra a nossa lei, ou seja, a lei nos proíbe de pagar impostos ao imperador romano? Veja bem a malícia deles. Devemos pagar ou não? Porque se a Ruth falasse que não, ele estaria errado, por quê? Porque tem que pagar os impostos, né? A lei, eles cobram imposto. É uma coisa assim, tipo, hoje se a gente não pagar imposto, a gente perde casa, a gente perde carro, não é verdade? Não é porque a gente paga porque nós somos escravos ainda hoje. Então vocês vejam, os impostos mais caros são daqui do Brasil. São os impostos mais caros do mundo, pode-se dizer assim. Então vocês vejam bem. Aí ele pergunta, é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Yahushua percebeu a malícia deles e perguntou, e respondeu, olha, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda para eu ver. Veja, quem está procurando uma prova contra Yahushua para prender e matar? Os líderes religiosos. Eles trouxeram, ele perguntou, de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam, são do imperador. Então Yahushua disse, dei ao imperador o que é do imperador e dei a Yahu o que é de Yahu. Eles ficaram admirados com Yahushua. O que ele disse isso? Deu ao imperador o que é do imperador, ou seja, paga os impostos. E dei a Yahu o que é de Yahu. Mas o que é de Yahu? Yahu é a adoração no espírito, porque é isso que ele busca, é isso que ele procura. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Então, nós temos que pagar o imposto para aqui, né, o imposto, né, de tudo que nós temos, mas nós temos que dar o que é de Yahu, nós temos que dar a Yahu o que é dele. O que é dele? Adoração em espírito em verdade. É isso que ele busca. Então, vocês vejam bem. Aí, ele aqui botou, ó. Aí, vamos ver aqui, ó. Aí, aqui ele está falando que Jesus deu o dízimo por causa disso. Olha,
E a Ruxa também demonstrou não ser contra o uso do dinheiro no ato de dizimar no seguinte texto. Eles botaram dizimar aqui, mas aqui não é dizimar. Aqui está falando muito claro de imposto. Ó, pagar impostos ao imperador romano. Tá certo? E quando ele diz, dê ao imperador que é do imperador e dê a Iarro que é de Iarro, ele está falando, dê ao imperador, paga os impostos. É para pagar? É lei pagar os impostos? Então pague. E dê a Iarro que é de Iarro. Ou seja, o que é de Iarro? Adoração em espírito e verdade. É isso que ele procura. Entende? Então vocês vejam que a maldade desses homens. 4. O texto de Lucas 21, 1 e 4 não faz referência ao dízimo, mas às ofertas. Então vamos lá. Lucas 21, 1 e 4. Lucas 21, deixa eu botar aqui. Lucas 21. E a Ruxa olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas casas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Então vocês vejam bem, isso aqui, e a Ruxa viu a mulher dando tudo, a viúva pobre. Ele não estava aqui elogiando a ela, falando, ela deu tudo, ela tem que dar mesmo, porque tem que dar a oferta no templo. Não. Ele falou para os discípulos que ela deu tudo que ela possuía para viver, porque ele estava falando, reprovando. Porque ela deu tudo que ela tinha e, na verdade, os que tinham muito, que dava aqui, todos estes deram o que lhe sobrejava. Ou seja, os que deram para que sobrava, deram muito mais que sobrava, não ajudaram a viúva que deu tudo. É isso que a Ruxa está falando. Ele não está falando que a mulher deu tudo e que ela tem que dar tudo mesmo, ficar sem nada, não. Ele estava falando isso para os discípulos, tá? Eles pegaram e falaram para os discípulos, todos esses deram do que lhe sobrejava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Ou seja, ela deu tudo, ao invés deles que estavam ofertando, que sobrava, né? No templo físico. Eles deram o que sobrava, eles tinham que ajudar essa mulher que só tinha 2 moedinhas. E que ela deu tudo, é isso que ele está falando. Que ela não tinha que ter dado. Pelo contrário, eles que tinham que ajudar ela. É nesse sentido que ele está falando. Tá certo? Mas esses líderes maliciosos, né? Eles estão botando como que é a oferta. Veja bem, o texto de Lucas 21, 1 e 4 não faz referência ao dízimo, mas às ofertas. E o objetivo é ensinar que o mais importante não é a quantidade das ofertas, mas o que é dado de coração. Todavia, as ofertas não excluem o sistema de dízimos que fazem parte da adoração a Deus. Amados, eles são cães gulosos mesmo, porque o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimentos. E a Ruxa, ele foi o último dízimo dado por nós. Ele foi dizimado, dízimo é morte. Então vocês vejam bem. Veja que em Malaquias 3, 8 e 9, a pessoa é chamada por Deus de ladrão. Quem é essa pessoa que é chamada de ladrão, amado? Malaquias 8 e 9, aqui sacerdote. Porque a gente viu no início, em Malaquias 1, que esta carta é destinada a vocês sacerdotes. Tá certo? Então aqui, a pessoa é chamada por Deus de ladrão, não apenas quando deixa de dar oferta, mas também de dizimar. Aí ele vai botar aqui, mas isso aqui o profeta está falando contra esses aqui, líderes religiosos, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então vocês vejam, vós e a nação toda. Por quê? Porque os sacerdotes estavam roubando, quando a nação viu que os sacerdotes estavam roubando, eles também começaram a roubar, não entregando os dízimos. Foi isso que aconteceu. Mas eles primeiro aqui, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aqui eles cortaram. Eles botaram assim para a pessoa não entender. Mas vamos ver aqui, em Malaquias, para a gente ver, Malaquias 3,
Ó. Olha aqui, ó. Ó. Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Vocês quem? Os sacerdotes. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Veja, vocês, ele primeiro falou, vocês, sacerdotes, estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Depois ele disse, a nação toda está me roubando. Então vocês vejam bem. E ele aqui botou de outra maneira, ó. Que tal? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Ou seja, vós, a nação toda, dá para entender que é a nação que está roubando, mas não é. Aqui, ó, vós, a nação toda, olha como está aqui, ó. Por isso, amados, que nós temos que pesquisar em várias traduções, ó. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Vocês quem? Os sacerdotes. Agora aqui, a nação toda está me roubando. Não era só o sacerdote, mas a nação toda. Mas por quê? Porque primeiro os sacerdotes estavam roubando. Tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. A gente vê a heresia desse cão guloso, né? Então vamos lá. Não é dito no texto que mencionou que a viúva não era dizimista. Olha isso, gente. Vocês vejam bem. Não é dito no texto que mencionou que a viúva não era dizimista. Mesmo porque isso era prática comum entre os judeus. Mas a viúva não era dizimista, mas a lei dizia que era para trazer os dízimos à casa do tesouro e dizia assim, que era para sustentar os órfãos, as viúvas, tá? Vamos ver aqui, olha só, como é que eles são safados, gente, só falando assim, cara, uma safadeza. Porque eu fico indignada de ver essas coisas. Ó, o dízimo era para os levitas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Bíblia. Vamos ver onde está escrito. Ó, Deuteronômio 26, 12. Vamos lá, Deuteronômio 26, 12. Vou nessa aqui, para não ter dúvida. Deuteronômio 26, 12. Vamos que vamos. Ué, pera. Ah, tá. Vamos lá. Deuteronômio 26, espera aí. 12. Ó, de 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e os dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Ó, as viúvas, tá vendo a viúva, ó? A viúva, então vocês vejam bem, tá? Vocês vejam bem, deem as viúvas. Então, ó, aí aqui ele vai dizer, não é dito no texto que mencionou que a viúva não era dizimista, mas só que eles tinham que dar o dízimo para a viúva. E ele é que está dizendo que tipo que a viúva tinha que dar. Ele está dizendo isso, a viúva não era dizimista, mas ele vai dar a entender de que ela era dizimista, que ela dava o dízimo. E sendo que a lei dizia que o dízimo era para ser dado para as viúvas. Então vocês vejam bem.
Mesmo porque isso era prática comum entre os judeus. Um judeu não dizimar era um absurdo. Por isso, Paulo faz mais menções às ofertas, pois o ato de devolver o dízimo não era o tipo de problema que ele enfrentava com as igrejas, assim como a guarda do sábado. Olha isso, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é uma heresia. Gente, olha, eu fico chocada de ver como esses líderes fazem. Olha isso, um judeu não dizimar era um absurdo. Então, segundo ele, a viúva dizimava, e sendo que na lei diz que a viúva ela tinha que receber o dízimo. Tá? Por isso, Paulo faz mais menções às ofertas, pois o ato de devolver o dízimo não era o tipo de problema que ele enfrentava com as igrejas. Ou seja, ele está tentando dizer que Paulo ele não cobrava dízimo porque as pessoas davam dízimo porque era lei. Olha o absurdo, amados, e sendo que a Rússia ele aboliu a lei. Então vocês vejam bem. Assim como guarda do sábado. Ah, sim, porque eles são do sétimo dia, né? Agora vocês vejam bem que isso aqui é um absurdo, porque Paulo nunca deu dízimo, ele cobrou ofertas e para pessoas, para ajudar os necessitados, tá? A oferta para isso, não era para dar no templo físico, tá certo? Então vamos lá, 5. Realmente, os dízimos foram dados para o sustento dos levitas, número 18, 24, não só dos levitas, né? Tá aqui de novo, ó, não era só para os levitas, eles ocultaram, por quê? Porque eles têm que dar a entender de que as viúvas também davam dízimo, então eles ocultaram, veja bem, de 3 em 3 anos, junta a 10ª parte da colheita daquele ano, e deu aos levitas. Opa! Oi? De quanto em quantos anos? Como é que é? De quanto em quantos anos? De 3 em 3 anos? Junte a 10ª parte das colheitas? Ah, mas não é dinheiro? Ué, mas tem que dar todo mês? Como é que é isso? É de 3 em 3 anos? Tem que dar todo mês dinheiro na igreja, no templo físico, onde o Altíssimo não habita? Como é que é isso? Hã? Vejam bem, de 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade para que tenham toda a comida que precisarem. Certo? Então, vamos voltar. Olha, realmente, os dízimos foram dados para o sustento dos levitas, número 18, 24. Dos levitas, dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos. Mas, no Novo Testamento, Paulo mesmo disse, fazendo menção aos que cuidam no templo, os levitas, que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho, independente do tipo de moeda que circule. Olha só, os que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Veja bem, amados. Primeiro, Paulo, o apóstolo de Shaul, ele não era levita, ele era benjamita. Ele era da tribo de Benjamim. Vocês querem ver só uma coisa? Vamos lá. Ó. Ainda mais eu, hebreu, da tribo de Benjamim, Quanto à lei, fariseu, Bíblia. Vamos ler aqui? 2 Coríntios 11, 22. Peraí. Esse aqui, ó. Filipenses 3, 5. Vamos lá, Filipenses 3. Vocês vejam como eles são maldosos. Eles estão falando levitas, como botando que Paulo é levita. Paulo não era levita, ele era benjamita, amados. Vocês vejam bem. Filipenses 3, 5. Vamos lá, Filipenses 3, 5. Filipenses 3. Olha isso. Vamos ler. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidados com os cães. Quem são os cães, amados, que a gente viu? São os pastores que nada compreendem. Que está escrito em Isaías 56, 10 e 11.
Então ele está falando, cuidado com os cães, cuidado com esses pastores, esses líderes religiosos. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Veja, cuidado com esse que pratica o mal, por quê? Porque a mentira é um mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Qual é a falsa circuncisão? Da pessoa estar num templo físico pensando que está em Arusha e não está circuncidado no espírito, mas está na visão física, na visão carnal. Por isso que ele disse falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo espírito de Oi? Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo espírito de Arro, que nos gloriamos em Arruxo e não temos confiança alguma na carne. Confiança alguma na carne, ou seja, na religião. Veja bem, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Levi, como esse moço que está falando, veja. Os dízimos não foram dados, cadê? Os dízimos não foram dados, os dízimos foram dados para o sustento dos levitas. Tá falando de levitas. Mas ele já ocultou órfãos, viúvas, né, e estrangeiros. Mas está falando dos levitas. Mas no Novo Testamento, Paulo mesmo disse, fazendo menção aos que cuidam do templo, os levitas. Os levitas cuidavam do templo. Que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho, independente do tipo de moeda que circule. Veja. Vamos continuar aqui. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que viva do evangelho, ou seja, os que pregam a promessa que vivam da promessa. Só que aqui o apóstolo está falando que aqueles que estão no físico, tá certo? No templo, eles se alimentam do templo. Ele está falando isso, amados, é no espírito. Tá? Ele está falando no espírito. Veja bem, tudo que o apóstolo falava era no espírito. Olha só. Não sabeis vós que o que presta serviços sagrados no próprio templo se alimenta? Ou seja, serviços sagrados do próprio templo físico se alimentam do que é físico. Porque pega o que é físico e passa para o espiritual. Mas não é espiritual, por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então eles pegam as coisas do templo, que é o físico, para se alimentar. Então eles alimentam a alma, não alimentam o espírito. É isso que o apóstolo está falando. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento físico. Recebe o alimento físico na alma, que logo acaba. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam a promessa, que vivam da promessa. Aqueles que pregam a promessa, que pregam no Espírito, andar no Espírito, que viva de andar no Espírito. É isso que ele está falando. Tá certo? É isso que ele está falando. Então veja bem, é bastante claro que aqui Paulo trata do sistema de dízimo, pois menciona o trabalho dos levitas. Olha, o trabalho dos levitas. Mas ele está falando físico. Veja bem, que você mesmo reconhece ser mantido pelos dízimos, para ilustrar e ensinar que os que pregavam o evangelho nos dias dele também deveriam ser mantidos pelo dízimo. É isso que ele está falando? Vocês vejam bem. E nos dias de Paulo, além de produtos agrícolas, já havia o dinheiro em circulação. Mentira. A gente não leu em Gênesis, amados, que Abraão comprou o túmulo de Sara por 400 moedas de prata, que era dinheiro na época? Então vocês vejam bem que já existia. Ele é mentiroso, esse homem. Ele é cão guloso e mentiroso. E é por isso que ele não vai herdar a vida eterna. Porque ficaram de fora os cães e os mentirosos. Ele é cão guloso e mentiroso. Vocês vejam bem. O trabalho dos levitas, que você mesmo conhece, ser mantido pelos dízimos, para ilustrar e ensinar os que pregavam o evangelho nos dias dele, também deveriam ser mantidos pelo dízimo.
E nos dias de Paulo, além de produtos agrícolas, já havia dinheiro em circulação e nem todos viviam mais da agricultura apenas. Veja bem, só que Abraão comprou o túmulo de Sara por 400 moedas de prata, que era dinheiro, certo? José foi vendido pelos irmãos, os irmãos venderam José para ser escravo no Egito por dinheiro, certo? Já existia. E hoje, como uma pessoa que prega o evangelho irá viver somente com produtos agrícolas na nossa sociedade capitalista? A moeda é outra e, portanto, devemos dizimar com o tipo de dinheiro que temos disponível. Veja bem. Aí aqui, vamos botar aqui Paulo, que ele está falando aqui de Paulo, como se Paulo ele fosse da tribo de Levi, né? Então, vamos lá. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele era da onde? Da tribo de Benjamim, não era levita. Já começou por aí. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Arruxo. O que era lucro para ele? A religião. Ele passou a considerar perda por causa de Arruxo. Mais do que isto, considero tudo como perda, tudo que ele aprendeu na religião. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Yahushua, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Yahushua. Considero o que como esterco? A religião. E o que é esterco, amados? É merda, cocô, fezes, lixo, dejeto. Então vocês vejam bem. Aí vamos ver aqui uma coisa aqui, ó. Onde está escrito? Dai de graça, o que de graça recebeste. Cadê? Deixa eu botar aqui, Bíblia. Esqueci desse detalhe. Mateus 10. Ó, Mateus 10:8. Mateus 10:8, vamos lá? Botar aqui, tá? Mateus 10:8. Mateus 10:8. Olha a ordem de Yahushua. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscite os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Olha, vocês receberam de graça, portanto dei de graça. De graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Não é para cobrar. Tanto que a Ruxa disse, não leve alforjes. Certo? Então vejam bem. Então vamos continuar. Sai. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu tirar aqui para não ficar muita coisa. Então, cadê? Aqui, ó. A moeda é outra. Peraí. Ó, cadê? Vamos botar aqui. Eu hoje, como uma pessoa que prega o evangelho, irá viver somente com produtos agrícolas na sociedade capitalista. A moeda é outra e, portanto, devemos dizimar com o tipo de dinheiro que temos disponível. Creio que sua dificuldade maior em aceitar os dízimos possa ocorrer por causa dos conceitos errados ensinados pela teologia da prosperidade. E você não tem culpa disso. Ele falando com aquele rapaz, sei lá o quê. Esqueci, acho que é JV, né? Por isso, ore a Deus, Ele iluminará sua mente para que entenda a beleza envolvida no ato de dizimar.
Não dizimamos para barganhar com Deus, mas em gratidão por tudo que Ele nos deu. Deuteronômio 8, 17, 18. E em reconhecimento que Ele é o dono de tudo, inclusive o nosso dinheiro. Salmo 24, 1, Ageu 2, 8. Isso é adoração e ser um administrador dos bens que o Senhor nos deu. Lucas 12, 42. Tá. Sou dizimista, não com produtos agrícolas, pois não trabalho com eles. É muito abençoado por Deus. Essa experiência particular de cada dizimista é a maior prova, é um argumento irrefutável de que o sistema de dízimos praticado com sinceridade de coração de maneira correta é apoiado por Deus. Veja bem, amado, isso que ele está falando aqui é uma mentira. Por quê? Porque vamos ler aqui. Vejam a cara deles. Olha só. Olhem a cara deles. Vocês vejam bem. Tá? Vamos ler aqui agora o seguinte. Então a gente tem que dar a Deus o que é de Deus, né? Então vamos ler aqui Atos 17. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em outros textos está em templos. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Vamos ver aqui? Como é que está aqui? Atos 17, 24 e 25. Cala a boca, cachorros. Shut up. Veja aqui, ó. E o que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Ele também não precisa que façam nada por ele, veja. Não precisam que façam nada por ele. Por quê? Porque ele é espírito. O que ele busca é que nós adoremos ele espírito em verdade. Mas fazer alguma coisa para ele não, porque ele é espírito. Ele não pode receber nada físico, porque ele é espírito. Ele recebe a adoração espírito em verdade. Tá certo? Então veja bem, ele também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então vocês vejam, nem é servido por mãos humanas, como precisar de alguma coisa, vejam. Então vocês vejam bem, como esses homens cães-gulosos enganam as pessoas. Amados, o dízimo não é mais para ser dado. Tá? E a Ruxa, ele aboliu o dízimo no madeiro, tá certo? Então vamos aqui continuar aqui, né, a pregação aqui da Sônia. Não fui eu que inventei. Amém? Pratique e Deus vai te dar vitória. Não tem dízimo alto nem dízimo baixo, tem dízimo. Não fez com 90%, não vai fazer com 10%. Existe gente. Qual é a sua próxima risada? Qual é a sua próxima maratona? Que vai, acredita e faz um desafio. E na outra semana, coincidentemente, a mãe está curada. Ah, foi coincidência, curar mesmo. Ah, tomara que... Quantas coincidências dessa acontecem com você? Seria bom. Vocês vejam bem como é que ela é, gente. Eu não sei nem o que dizer. Olha a cara dessa mulher. Dízimo não existe mais. Dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. Oferta. Vamos ver aqui 2 Coríntios 9. O que era a oferta, amados? 2 Coríntios 9. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos separados. É um templo físico? Não. Aos separados, às pessoas que estavam necessitadas. Reconheça a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos.
Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados com tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Está falando de dízimo? Está falando de contribuições, ofertas para ajudar as pessoas necessitadas, os irmãos necessitados. Tá? Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Oferta generosa para quem? Para os necessitados. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Yahweh ama quem dá com alegria. Aí aqueles falam isso para o pessoal dar os dízimos das ofertas na igreja, né? Aí aqui, ó, Yahweh ama quem dá com alegria. Para o tempo físico? Não, porque ele não habita lá e ele não recebe nada de nossas mãos. Ele ama quem dá com alegria para ajudar os necessitados. E Yahweh é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a benevolência, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Tendo tudo o que é necessário para o quê? Transbordar em toda boa obra. Qual é a boa obra? O amor ao próximo. Como está escrito? Como está escrito o quê? Distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Ó, distribuiu, deu seus bens aos templos físicos? Deu os seus bens aos líderes religiosos? Não. Deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que comem, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Veja, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E, por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de agradecimento a Yahweh. O serviço ministerial... Qual o serviço ministerial? De bispo, apóstolo, pastor, diácono, presbítero, obreiros, é isso que está falando? Não, veja aqui, ó. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Yahweh. Qual o serviço ministerial? Ajuda ao necessitado. O serviço ministerial, ou seja, ajuda ao necessitado que vocês estão realizando, não está apenas suprindo a necessidade do povo de Yahweh, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Yahweh. Por meio dessa prova de serviço ministerial, que é ajudar o próximo, outros louvarão a Yahweh pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem da promessa de Yahushua e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Com eles quem? Com os necessitados. Não é no templo físico. Vejam bem. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável benevolência que Deus tem dado a vocês. Agradeço a Yahweh por seu dom indescritível. Então vocês vejam bem que a oferta era para os separados para o próximo, tá? Não é para um templo físico. E dízimo não existe. Dízimo dízimo, o último dízimo foi Yahushua no madeiro. Dízimo sempre foi alimento e sempre será. E ele foi abolido no madeiro. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Aconteceu uma dessa com você? Vem? E eu tenho um monte dessas coincidências. Aliás, eu adoro colecionar coincidência, que nem é. É lógico que ela tem um monte dessas coincidências, porque olha o tanto de dízimo que ela recebe desse povo, né? Então ela tem um monte dessas coincidências. Por quê? Porque o povo trabalha e para sustentar eles aqui, sendo que Yahushua disse, dai de graça que de graça recebeste. Então veja bem.
Mas aqui o povo tem que pagar, tem que comprar a salvação, né? É como a parábola das 10 virgens, que Yahushua, ele deu a parábola. O que é essa parábola? As 5 virgens prudentes e as 5 imprudentes. As 5 prudentes, elas levaram consigo azeite e levaram vasilha, né? Olha, veja, as 10, elas levaram as lâmpadas. As 10 levaram as lâmpadas. O que era a lâmpada? Era a salvação, tá certo? As 10 levaram, elas tinham a lâmpada, mas 5 levaram o azeite e vasilhas com azeite para não faltar. 5 levaram. O que é isso? É a salvação. Elas levaram a salvação. E as outras 5 pediram a elas, mas elas falaram que se desse ia ficar sem, e elas foram comprar. Não é isso que acontece hoje, amados? As pessoas estão indo comprar salvação no templo físico. Tem que dar dízimo. Se não der dízimo, vai para o inferno. Isso não é comprar? Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Colecionadora de conhecimento. De Jesus sem deixa. Não tem limite para aquele que crê. A palavra de Deus diz assim: vocês não estão limitados em mim, 2 Coríntios 6, mas vocês estão limitados nos seus próprios afetos. Posso ou não posso? Não, não é. Aqui parou. É creio ou não creio. Quando você acredita, é que nem mulher apaixonada. Não adianta. Ela acredita que é o príncipe encantado. Aquilo é uma abóbora, mas não tem problema. Ela enxerga que é o príncipe encantado. Vai fazer o quê? Casa com a abóbora. Mas acontece que aqui eles acreditam no físico. Eles pensam que estão acreditando no espiritual, mas isso aqui tudo é físico. Entende? Eles não estão no espírito. Então vai do que você crê. É ou não é? Homem apaixonado também. O cara fica enfeitiçado. Está casado com uma princesa. Arruma uma... O que eu podia falar? Um giló. Cheio de baba. Azarar a vida. A gente fala, isso aí é um giló. Você vai ficar embasbacado. Mas não adianta fazer o quê? É ou não é? Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Naquilo que você crê. Veja, qual é a sua verdade? Tem que ser a verdade da pessoa. Não é qual é a verdade que é Yahushua. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a tua fé nasce de Jesus Cristo, então glória a Deus. Pode mergulhar porque a lepra vai sair. Aí aqui ela está usando a lepra. A lepra aqui é para dar base nos problemas cotidianos que a pessoa tem. Então a lepra vai sair, que são os problemas que as pessoas têm, vão sair. Em último lugar, leve para tua casa uma porção daquilo que é santo, para que você tenha um lugar para adorar o Senhor. E não pare de mergulhar enquanto a lepra não sai. Amém. Não pare. Então vamos lá, leve para sua casa o que ela falou? Vamos ver aqui. Veja bem, em último lugar, esses cachorros, nossa, o nome de um é Snow, o nome da outra é Branca, e os outros dois eu não sei o nome. Entendeu? É assim. Em último lugar, leve para tua casa uma porção daquilo que é santo, para que você tenha um lugar para adorar o Senhor. E não pare de mergulhar enquanto a lepra não sair. Leve para sua casa aquilo que é santo, que é o lugar para adorar o Senhor, e não deixe de mergulhar enquanto a sua lepra não sair. Ou seja, não deixe de mergulhar, não deixe de vir a um templo, não deixe de dar dízimos e ofertas. É isso que ela está falando, tá? Amém. Não pare de mergulhar.
Não pare de mergulhar. Então, o que ela está dizendo aqui, não pare de mergulhar, não pare de vir a um templo físico onde o Altíssimo não habita, porque ele não habita. Então, não pare de vir a um templo físico, não pare de dar dízimos e ofertas. Porque o intuito é esse, o intuito dessa mensagem, existe um caminho para a vitória, é você comprando a vitória, dando dízimos e ofertas no templo físico onde o Altíssimo não habita. Leve para sua casa daquilo que é santo. O que você quer levar hoje para sua casa? O que você vai levar hoje? O que você vai levar amanhã para sua empresa? O quê? O que você aprendeu hoje aqui? O que você recebeu hoje aqui? Então, o que eu aprendi hoje é que vocês que são cães gulosos estão colocando dízimo, que era uma lei que a Rússia aboliu, e colocando como dinheiro, o dízimo nunca foi dinheiro, em primeiro lugar, e colocando a oferta, que é para ajudar as pessoas necessitadas para dar no templo físico. Eu aprendi que você também é uma falsa profeta, tá certo? Como o próprio Arusha falou, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm que vêm a vocês como lobo, como ovelhas, mas afinal eles são lobos devoradores. Então, quer dizer, essa aqui é a loba devoradora. Por quê? Porque devora a lã das ovelhas. Devora a lã em qual sentido? Devorando nos dízimos e nas ofertas. Então, vocês vejam bem. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Vai haver restituição 7 vezes mais. Para cada mergulho, 7 restituições. 7 restituições. Não é com força nem com poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Só, minha querida, que você não está falando nada do Espírito, você está falando tudo físico, com problemas físicos, usando a palavra, né, de Yahweh, que é Yahushua, usando o próprio Yahushua, para poder ganhar benefícios próprios, para poder enriquecer mais. Tá certo? Porque veja bem, Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Mas ela não disse que ele leva ao Pai, que ele é o único que leva ao Pai. Então ela pega parte da Bíblia para poder enganar as pessoas. Eu creio na palavra profética e quando eu pratico, o Senhor me honra. O Senhor me dá graça, o Senhor me dá... Então, a palavra profética, que quando eu pratico, o Senhor me honra. O que é praticar a palavra profética que ela está falando? É a pessoa buscar Deus no templo físico, é a pessoa dar dízimos e ofertas, é isso que é a palavra profética. Tá certo? Que se a pessoa fizer isso, Deus vai honrar. O Deus que está aqui, que é terror, um Deus das trevas. Porque Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha, em nome de Jesus, eu não vou valorizar as perdas, eu vou buscar propósitos de Deus. Amém? Então, querido, fique de pé, porque o Senhor, se você quer fazer uma nova aliança com Deus, fique de pé e levanta a sua mão para o céu. Fala, Senhor, eu quero fazer uma nova aliança contigo. Se você quiser fazer aqui no altar, vem no altar. Vem fazer essa aliança. Então, veja, existe um caminho para a vitória. Qual foi o caminho que ela indicou para a vitória? O caminho que ela indicou para a vitória é buscar Deus. Buscar Deus aonde? No templo físico. Então, o caminho que ela indicou para a vitória é você buscar Deus no templo físico, que é o caminho da religião. E para você buscar Deus no templo físico, que é o caminho da religião, você tem que mergulhar, né, no Jordão, ou seja, mergulhar na religião, e você dá dízimos e ofertas. Esse é o caminho para a vitória. É você ir para um templo físico, buscar Deus num templo físico onde ele não habita, e dar dízimos e ofertas para o templo físico para Deus. Mas só que o Deus aqui que as pessoas dão dízimos e oferta, ó, é o Deus aqui, Sônia Hernandes. Agora, o caminho para a vitória na Escritura é Yahushua. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Você falou, eu quero fazer uma nova aliança. Eu preciso entregar minha vida para Jesus e fazer uma aliança com Deus. Então, fazer uma aliança com Deus e entregar a vida para Jesus, na verdade, não é entregar a vida para Yahushua, mas é entregar a vida no sistema religioso, no caminho
da religião, no templo físico, e entregar a vida para Jesus. É isso. É você seguir a religião aqui. E fazer uma nova aliança é você se comprometer em dar dízimos e ofertas. Que Jesus dirija a minha vida e não os... Só, minha querida, que... E Arruxo não dirige a vida aí. Por quê? Porque vocês que dirigem a vida, que estão no lugar de Arruxo. Porque vocês são ladrões e salteadores, como ele disse em João 10. Tá certo? Então, ele não habita aqui, ó. Então, como que Jesus vai dirigir a vida se ele não habita aqui e Arruxo não habita no tempo feito por mãos humanas? Problemas dirigem a minha vida. Eu não quero que as falências, as perdas, as derrotas dirijam a minha vida. Eu não quero que as traições dirijam a minha vida. Se você tinha um ministério na igreja, se você falava na língua dos anjos, você não fala mais, sai do seu lugar. Você quer renovar essa aliança com Deus? Vem aqui no altar. Então vocês vejam que é tudo problemas físicos que ela está falando, problema dessa vida temporal, tá certo? E que ela está falando aqui. Ela não está falando nada do espírito. E agora ela falando, se você quer falar a língua dos anjos, amados, esse é outro erro. Porque a escritura diz assim, o apóstolo Shaul disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, nada disso aproveitaria. Ainda que eu falasse, ele não falava. Ele disse ainda que eu falasse. Em Atos 2, se vocês lerem Atos 2, vocês vão ver que não existe esse negócio de línguas estranhas. O que aconteceu ali foi que os apóstolos estavam falando das grandezas de Arro, né? E tinham pessoas de várias de várias nações que falavam vários idiomas. Tinham os medos, tinham os persas, tinham os egípcios, tinham os hebreus, eram várias nações que estavam em Jerusalém. E os apóstolos estavam falando das grandezas de Arro. E aí eles perguntaram assim, mas eles não são galileus? Como é que eles estão falando em nossas próprias línguas? Por quê? Porque os apóstolos estavam cheios do Espírito, falando da grandeza de Arro na língua deles. E aqueles povos todos que eram de outras nações, que falavam outros idiomas, eles estavam ouvindo no seu idioma, o Espírito que traduziu para eles, no idioma deles. Os apóstolos estavam falando no idioma dos apóstolos e as pessoas estavam entendendo nos seus próprios idiomas. Foi isso que aconteceu. Então, quando fala línguas estranhas na escritura, é uma língua, não uma língua estranha, tipo que a pessoa não conhece, que ninguém conhece. É uma língua tipo assim, né? Eu falo inglês. Então, se alguém chegar para mim e falar inglês comigo, eu vou conversar porque eu falo inglês. Não falo tão bem, né? Porque para falar bem tem que ir para os Estados Unidos para poder pegar mais, ir para a Inglaterra, né? Mas eu falo inglês, né? Mas, se alguém chegar para mim e falar em japonês, essa língua japonês para mim é uma língua estranha. Por quê? Porque eu não falo japonês. Então, eu não vou entender o que as pessoas estão, a pessoa está falando em japonês comigo. Entende? Então, isso que a escritura diz que é língua estranha. É a língua que uma pessoa não conhece, não entende. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Orar com você. Vem para o altar. Vem buscar de Deus um renovo. Então, veja bem. Vem para o altar. Vem buscar de Deus um renovo. Primeiro, o altar, isso aqui não é altar. Isso aqui é um palanque. Porque o altar em Malaquias, vocês leiam, amados, Malaquias todos, vocês vão ver que altar era a mesa do sacrifício. Segundo, vem buscar um renovo, né? Buscar, aqui eles têm que buscar mesmo, porque o Espírito aqui se esvazia. Por quê? Porque o Espírito enche a alma, né? A emoção, não enche o entendimento. Mas quando a gente vai para a porta estreita, que é Arruxo, ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. Então a gente não precisa buscar o que a gente já tem. Por quê? Porque o Espírito mora em nós. É diferente. Novo. Vem buscar de Deus um tempo de novidade de vida. Novidade de vida. Fala, Senhor, se for para vir na tua casa e não sentir nada, tem misericórdia de mim.
Veja, um tempo de novidade de vida. Mas o que é a novidade de vida que o apóstolo falou? É a novidade de você andar no espírito, no entendimento. Tá certo? E agora aqui, se você vier aqui buscar na casa de Deus, vier na casa de Deus. Primeiro que aqui não é a casa de Yahweh. A casa de Yahweh somos nós. Nós somos templo do Espírito, morada do Altíssimo. Tá certo? Aqui não, aqui ele não habita. Se for para falar a palavra decorada e não viver nada, tenha misericórdia de mim. Se for... Então, se for para falar palavras decoradas, o próprio Yahushua, em Mateus 6, ele diz, não useis de vãs repetições. Ele disse isso em Mateus 6, podem ler que vocês vão ver. Não useis de vãs repetições, ou seja, palavras decoradas. Para viver um evangelho que não funcione na minha vida, tenha misericórdia de mim. Pai de amor, eu quero um novo tempo contigo. Vem para o altar, querido. Vem para o altar, querido. Eu não sei o que te machucou. No caso de Naamã, foi uma lepra. Mas há casos que são pessoas que nos machucaram. Para que a gente não possa mais ir para a guerra. Para que a gente não possa mais ter ministério. Para que a gente não perca a alegria de vir para a casa de Deus, não é? Para que a gente perca a alegria. Então, ela sempre vai frisar de vir à casa de Deus. Por quê? Porque o intuito dela é das pessoas continuarem presas no engano da religião. Então, vocês vejam bem. De servir a Deus. Para que a gente pense assim, não vou. Então, servir a Deus que ela fala é dar dízimos e ofertas no templo físico onde o Altíssimo não habita. Esse é o servir a Deus. E sendo que a gente leu em Atos 17, 25, que ele não é servido por ninguém. Tá certo? Então veja bem, se ele não é servido por ninguém, vai servir a Deus aqui como? Vocês vejam bem. Eles pegam tudo ao contrário, amados, do que está na Escritura. Não quero. Não. Deus não tem nada a ver com homem. Deus é Deus. Homem é homem. Ué, querida, Deus não tem nada a ver com o homem. Beleza, Deus é Deus, homem é homem. Realmente, o Yahweh, ele é espírito. Então, se ele é espírito, como é que a gente vai dar alguma coisa para ele que é espírito? Porque a única coisa que a gente pode dar para Yahweh é adoração em espírito e verdade. Mas para a gente adorar em espírito e verdade, a gente tem que sair do físico. Porque ele não aceita adoração no físico. Por quê? Porque ele é espírito e ele não habita aqui nesse lugar, porque aqui é trevas. Então vocês vejam bem. Pronto, você não vai abrir mão da sua posição. Amém? Tem uma palavra profética para você hoje. No lugar da vergonha dupla, no lugar da perda 7 vezes mais. E se a mãe ainda come na sua mão, amém, em nome de Jesus. Então, até que hora você vai ficar com essa lepra no teu coração? E vai falar, não vou voltar para minha família, não vou voltar para minha casa, não vou perdoar, não vou na igreja. Veja, não vou para a igreja, né? Ou seja, vai ficar na lepra, a lepra na sua vida. A lepra é o que? São os problemas. Não vou para a igreja, vocês vejam que tudo ela bota frisando ir para a igreja, por quê? Porque eles querem que as pessoas vão para a igreja para eles ficarem mais ricos. Vocês vejam bem, é tudo físico, ela não falou nada do espírito, amada, ela falou tudo físico. A pessoa que falou que era da igreja fez isso para mim. Porque alguém... Se a pessoa que falou que era da igreja, ou seja, era da igreja porque ia no templo físico, mas não era o templo do Espírito. É diferente. Você precisa de cura. Você precisa ser restituído, ser restaurado. Então venha renascer em Cristo. Então, viu? Venha renascer em Cristo. Venha na porta renascer em Cristo, que é a porta larga, que leva à perdição. Porque eles prometem fábulas. Tipo, você vai ser restituído 7 vezes mais, você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser isso, aquilo. Ou seja, é a mensagem que o povo gosta de ouvir. Por isso que o apóstolo Shaul falou na carta aos Timóteos, que as pessoas terão comichão nos ouvidos, por quê? Porque vão preferir a mentira no lugar da verdade. E vão acreditar em fábulas, mentiras.
Vocês vejam bem. Oração com eles. Depois faça um propósito de vir à casa de Deus 7 vezes, 7 semanas, durante... Veja bem, faça um propósito de vir à casa de Deus, ou seja, um templo físico onde o Altíssimo, verdadeiro Yahweh não habita. 7 vezes. Vocês vejam que é um número da cabala, um número cabalístico, tá certo? Porque eles mexem com a cabala. Então vocês vejam bem, 7 vezes. 2 vezes. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Orando por eles, eu vou orar por você. Amém? Não foque aqui na frente, tá? Por favor. Põe a sua mão no coração. Fala assim, Deus, em nome de Jesus. Então, aí agora, né? Ela tá orando e vamos ver aqui o que a Ruxa falou aqui sobre a oração, amados. Em Mateus 6. Mateus 6. E aí eu vou encerrar, né? Olha. E quando vocês orarem, verso 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, olha, orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Veja. Sinagogas, templos. Vocês vejam bem. Cadê? Meu pai aqui. Veja. A fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Está falando de quem? Dos líderes religiosos. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. Veja, mas quando você orar, vá para o seu quarto. E a Ruth estava falando no físico para a pessoa entender no espírito. Vá para o seu quarto. O que é o quarto? É o entendimento. Feche a porta, ou seja, feche a boca, não fale com a boca, fale no pensamento. E ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto, no pensamento, ou recompensará. Tem outra versão que diz recompensará publicamente, tá? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Veja, ali ela fala, repita comigo. Ele disse, não fica sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Aí aqui é outro erro que esse sistema religioso faz, que eles fazem a oração do Pai Nosso. Só que a Ruxa, ele não estava mandando repetir essa oração, porque ele mesmo disse para não usar de vãs repetições, tá? Aqui ele só deu um exemplo de como se deve orar, tá? Então vocês vejam bem, tá certo? Então, aí é que vocês sabem a oração, né? Então vamos lá. Eu preciso hoje de uma restituição, de uma cura nos meus sentimentos, de uma cura, Senhor, nas minhas lembranças, uma limpeza. Perdoa-me, Senhor, se eu me entreguei para aquilo que me destrói, para aquilo que me corrói. Sai agora em nome de Jesus. Eu me desligo. Me lava com teu sangue. E eu declaro que a partir de hoje eu quero renovar a minha aliança contigo. Então vocês vejam que ela está falando tudo problemas físicos, tá certo? E ela agora está falando de renovar a aliança contigo. Renovar a aliança contigo é o quê? É vir para a igreja. Se não dava dízimos e oferta, vai dar dízimos e oferta. É nesse ponto que ela está falando. Minha vida é só tua, Jesus. Entre e faz dela uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão. Então, vamos orar por eles. Então vou parar por aqui, tá, amados? Já deu, né? Chega, né? Chega. Então, amados, bom, recapitulando, dízimo nunca foi dinheiro, tá? Dízimo sempre foi alimentos, certo? E era para ser dado para a tribo de Levi,
para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, tá certo? E oferta é para ajudar os necessitados, as pessoas necessitadas, tá? Não tem nada de templo, até porque o autismo não habita em templos feitos por mãos humanas, tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, dê o like. Se não gostaram, dá o dislike. Se vocês sentiram vontade, gostaram do canal, se inscrevam no canal, né? Venha fazer parte dessa grande família que está crescendo em Arusha, tá certo, amados? E compartilhe os vídeos para os evangélicos católicos, para que eles também possam saber a verdade, tá certo? Então, amados, que a Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arusha. Até a próxima.